Pessoal, boa noite. Vou pedir um pouquinho da colaboração de vocês, porque para minha voz durar até na quinta-feira de manhã, a gente está tendo que falar bem alto para chegar até o pessoal aí atrás. Dá para escutar bem? Beleza. Meu nome é Lucas, eu trabalho na Iniciativa Angels. Alguém aqui já teve contato com a Iniciativa Angels em algum hospital aí pelo Brasil? Não? Então nós somos um projeto que a gente atua geralmente junto da Secretaria Estadual de Saúde para a gente auxiliar a instalação dos protocolos de AVCs nos hospitais. Então eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um tempo para tratar o AVC, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sou consultor de todo o norte do país, então desde o Acre até Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, descendo ali também para o Centro-Oeste, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso e o interior de São Paulo. Eu sou de São José do Rio Preto. Não sei, alguém aqui conhece São José do Rio Preto? Uma pessoa? É uma cidade, duas, três, quatro. Então é uma cidade muito boa, né? Também é calorenta, mas é uma cidade com uma boa estrutura. Então é qualquer lugar que a gente consegue tratar o paciente de AVC? Não. O lugar que a gente vai tratar o paciente de AVC, que é o tema que a gente vai falar hoje, é um lugar que precisa de uma estrutura mínima. Precisa de um tomógrafo, não só dele, mas precisa de uma emergência, precisa de uma UTI, precisa de neurocirurgia de referência em até 2 horas. Então o que o Estado fez, a Secretaria de Saúde do Estado? Ela mapeou os pontos que dá para fazer a instalação do protocolo de AVC e dá para fazer a trombólise desses pacientes. E a gente está começamos no ano passado com Várzea Grande e Rondonópolis, e agora estamos expandindo para Cáceres, posteriormente Sinop, Água Boa. Então a gente tem todo um mapa que a gente quer fazer a instalação das trombólises aí pelo estado do Mato Grosso, certo? Então vocês são a terceira cidade do estado que a gente está arredondando o protocolo, digamos assim, e fazendo essas capacitações junto com as UPAs e o Corpo de Bombeiros, que é uma peculiaridade de vocês não ter a base do SAMU aqui por enquanto, Então eu vou pedir para vocês ficarem muito à vontade, tirar dúvida, não é demorado, é uma conversa mesmo, porque várias coisas vocês já viram, mas algumas coisas são novas também. Então eu queria saber de vocês, quem aqui já trombolizou algum paciente de AVC, não de infarto? Alguém aqui já teve a oportunidade de trombolizar? Uma pessoa. Então é um assunto provavelmente novo, para a maioria de vocês. Prestem atenção, perguntem, a gente vai falar da medicação, como que faz a administração dela e os cuidados pré e pós-medicação para que o paciente não saia pior do que ele já está. Certo? Falando um pouquinho de janela de AVC, qual que é o tempo que a gente tem para fazer o tratamento na fase hiperaguda de AVC? O paciente pode chegar depois de 2 dias e querer fazer a trombólise? Não, Qual é o tempo que a gente tem? A gente tem 4 horas e meia. Então essa informação é a primeira informação que a gente tem que fixar para sempre e sair daqui com ela na cabeça. Por quê? Paciente com 4 horas e meia de início de sintomas, se eu comecei meu primeiro sintoma, paresia do membro direito, membro superior direito, agora 7 horas da noite, eu tenho 4 horas e meia a partir dessas 7 horas da noite, do início dos sintomas, ou ictus também, que a gente chama, para eu fazer a trombólise desse paciente. Passou das 4 horas e meia, eu não tenho benefício terapêutico mais, Na verdade, o meu risco da trombólise, de transformação hemorrágica, começa a superar o meu benefício de recanalizar o paciente. Então eu tenho que ter muita atenção. Por quê? Paciente de 4 horas e meia é um paciente de box de emergência. Assim como paciente séptico, assim como paciente de dor torácica. É o paciente de AVC também. Agora, o paciente que tem mais de 4 horas e meia de evolução dos sintomas, é um paciente que a gente vai candidatar a terapia de reperfusão, a trombólise? Não, então é um paciente que a gente não tem tanta urgência médica quanto ao que tem dentro de janela de 4 horas e meia. Então essa é a primeira informação, que é uma das mais importantes, eu saber quem é a emergência de janela e quem já está fora de janela. Alguma dúvida até aqui? A gente tem um grande problema quando a gente fala de manejo de AVC, porque o manejo do AVC ele é um pouco complicado, por quê? O AVC não chega com dor precordial, Então o infarto ele é um pouco mais simples de identificar e conduzir, porque o paciente já refere dor. Agora o AVC, na maioria das vezes, ele chega silencioso, ele chega junto dos outros pacientes, ele não chega referindo dor. Algumas vezes ele pode referir dor? Sim, aquela cefaleia pior da vida, Nossa, eu nunca senti nada parecido com isso, não trata enxaqueca, e é uma cefaleia que eu nunca senti antes. Aí pode ser AVC, mas o comum é o paciente chegar andando, às vezes o paciente chegar acompanhado da família, e é por isso que ele é tão perigoso, Ele é muito silencioso e depende que a gente antene aí as nossas sensibilidades quanto ao acionamento de protocolo de AVC. Então, uma condição é, quando eu sei o ictus, então eu sei que começou 7 horas da noite. Mas e se for quando acordar, wake up stroke, que a gente chama, Levantei, wake up com o AVC, wake up stroke. Então, a dona Maria foi cozinhar 10 horas da noite, ela deitou, estava bem, acordou 7 horas da manhã, foi levantar e sentiu que estava com perda de força direita. Essa paciente, eu tenho como saber exatamente se ela começou o ictus dela quando ela foi deitar ou antes dela levantar? Sem uma ressonância magnética?
Não tem como. Então, o que eu considero nesses pacientes que eu não sei o horário do ictus, do início do primeiro sintomas? Que horas foi visto bem pela última vez? Então, essa é o primeiro começo da nossa conversa já aqui, que a gente precisa saber. Quando eu sei o ictus, 4h30, quando eu não sei qual horário foi visto bem pela última vez. E aí, a gente considera a partir desse horário, então. A Dona Maria, 10 horas da noite, agora são 7, ela está dentro de janela terapêutica? Não está. Isso a gente precisa ter claro na nossa mente. E se a Dona Maria acordou 5 horas da manhã, foi ao banheiro, voltou a deitar e acordou 7 horas da manhã com os sintomas? E quando ela foi no banheiro às 5, ela estava bem. Ela está dentro de janela? Sim, porque a última vez vista bem foi às 5 da manhã. Isso está claro para todo mundo? 4h30 o ictus conhecido. Quando não conheço, o wake-up stroke é a última vez visto bem. Certo? Então, falando um pouquinho aqui sobre o AVC, né? Eu não sei se vocês sabem, o AVC hoje ele é a principal causa de morte no Brasil. Quando a gente soma a CID de mortalidade de AVC isquêmico e AVC hemorrágico, supera a mortalidade do infarto, que é uma das doenças que disputa ali qual a doença que mais mata. Infarto, AVC, infarto, AVC. Mas o AVC ele superou o infarto nesse último censo de mortalidade. Tá? E às vezes a gente não sabe disso, né? A própria população não sabe disso. A gente fala muito pouco ainda de AVC comparado ao infarto. 1 em cada 4 pessoas vai ter AVC ao longo da vida. Então, se a gente se dividir em quartetos aqui na nossa turma, a gente já sabe que praticamente mais de 5 pessoas entre a gente teria AVC. Espero que ninguém tenha, né? Que Deus abençoe muita gente, que não tenhamos, mas essa é a estatística. Há 2 anos atrás, isso aqui era 1 a cada 6 pessoas, e agora é 1 a cada 4, para vocês terem noção de quanto a incidência e a mortalidade tem aumentado. 6 milhões de pessoas por ano morrem de AVC, fora aquelas que ficam incapacitadas, né? Ficam acamadas, deixam de conseguir trabalhar e prover a renda da família muitas das vezes. A gente vê aqui, falando, só recapitulando, que eu sei que vocês já tiveram contato com isso, mas os diferentes tipos de AVC, né? A trombólise a gente pode fazer no AVC hemorrágico? Não, o que é a trombólise? É a gente pegar a alteplase, o actilise, fazer a reconstituição e administrar na veia do paciente, que ele é um fibrinolítico. Ele vai aqui no coágulo e desfaz esse coágulo aqui. Então, qual que é o tratamento do AVC hemorrágico? Depende, né, do volume do hematoma, do sintoma do paciente, se ele tem indicação ou não de drenagem. E do AVC isquêmico? Trombólise, que é esse o tratamento que a gente está deixando redondo aqui. Qual que acontece mais, o isquêmico ou o hemorrágico? Isquêmico, né? Olha isso aqui, quase 90% dos AVCs são isquêmicos, né? Então, se eu tivesse 10 pacientes de AVC na minha frente, 9 seriam isquêmicos e 1 seria hemorrágico pela estatística. Já ouviram falar de AIT, ataque isquêmico transitório? O AIT, o paciente tem a mesma fisiopatologia do AVC isquêmico, tem obstrução arterial, o paciente tem o déficit neurológico, mas geralmente em até 1 hora esse déficit se recupera sozinho. Ah, então se chegar para mim um paciente aqui na emergência, o corpo de bombeiro trouxe para nós, ou a UPA regulou como AVC em tempo, chegou, estamos com ele no box de emergência, melhorou os sintomas, ah, era AIT, então vamos desfazer desse paciente. Não, cuidado, pacientes de AIT, 24% deles evoluem nas próximas 24 horas para o AVC isquêmico. Então eles precisam de atenção e de investigação do porquê que teve AIT. Tá? A gente vai tratar o paciente que melhorou os sintomas e está com sintomas 0? Não. Né? Não tem por que você trombolizar um paciente que não tem mais sintomas, que ele teve uma melhora espontânea, mas ele precisa de investigação também. Tá? Outra coisa, tem como saber se é um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico sem uma tomografia? Só olhando para o sintoma? Acho que esse sintoma aqui, tenho certeza que é hemorrágico. Não. Tá? Então eu preciso de um tomógrafo para eu conduzir o meu paciente. Por isso, eu posso tratar AVC na UPA? Não. Lugar de AVC em tempo de janela, em 4h30, não é em UPA. Tá? É dentro do hospital que tem um tomógrafo e tenha a medicação para tratar e fazer a trombólise. A tomografia, ela serve para eu ver AVC isquêmico nessa janela de 4h30? Não, ela serve para eu ver se ele tem hemorragia ou se não tem. A hemorragia eu já vejo o hipersinal branco, que eu vou mostrar para vocês, né? Aquela massa branca. Agora, o AVC isquêmico, nessa janela inicial, ali 2, 3 horas, eu não consigo ver a mancha preta ainda formada, porque a célula ainda não morreu. Então, ela não deixou de ocupar o espaço que ela ocupa. Então, a tomografia é para eu descartar hemorragia. É para isso que ela serve. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ok? Então a gente vê aqui falando de sintomas de AVC.
A gente tem a escala de Cincinnati, que ela é um pouco mais fácil da gente lembrar, acredito que grande parte de vocês já tenham visto falar dela, que é o SAMU, né? A sigla é S-A-M-U. O S de sorriso, né? De desvio de rima, então boca torta para um dos lados. O sintoma de AVC, ele é para os dois lados ao mesmo tempo ou é para um lado? A maioria das vezes é um lado, né? Então, se eu tenho obstrução arterial à direita, eu tenho sintoma à esquerda. Se eu tenho obstrução arterial à esquerda, eu tenho sintoma à direita, porque a inervação ela cruza a linha média do corpo. Então, o lado do cérebro controla o lado oposto do corpo. Então, beleza. Primeira letra do SAMU, acho que não vai ter nesse slide, mas S de sorria, de desvio de rima, o A é de abrace, que eu lembro de força motora. As duas principais alterações de força motora, eu tenho outros tipos também, mas são as paresias e as plegias. Paresia é perda de força. Seu João, levanta os braços como se fosse me dar um abraço e sustenta 10 segundos. Às vezes a gente tem pressa na nossa anamnese, fala levanta, ele levanta, já pode abaixar. Calma. Às vezes ele levanta no impulso, mas ele não sustenta os 10 segundos os dois braços. Pode ser um lado só a perna? Pode. Precisa ser a escala chama SAMU, A é de abraço, então não pode ser a perna. Não, pode ser só a perna, paresia de perna. Pode ser paresia de braço ou pode ser paresia de hemicorpo. Paresia é perda de força, plegia é perda do movimento. Então, seu João, levanta os dois braços para mim. Ele não consegue mexer um lado do corpo, ou um braço ou uma perna. Então, o S de sorria, o A de abraço, de força motora, o M de música, de mensagem, né? Música ou mensagem. O que eu tenho aqui de principais alterações? Disartrias, tem outras também, mas as duas principais. Disartrias, que seriam as desarticulações da fala. Então, seu João, repete para mim. Faz calor em Cáceres. Ele não consegue entender e as palavras parecem que elas estão em ordens invertidas. E a afasia é a ausência, afásico, a ausência da fala, que é, seu João, repete para mim. E geralmente a afasia pode me desacompanhar, acompanhada com desatenção, que é aquele olhar disperso, que não consegue focar no orador. Tá? E o U aqui da escalinha SAMU, para fechar, é de urgente, principalmente se está em 4h30. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que perguntar para paciente com suspeita de AVC? Que horas começaram? Esse paciente é um paciente de 4h30 ou não é? Isso bifurca aí o meu rumo desse paciente. Os três principais sintomas, desvio de rima, força motora e alteração de fala, são os principais. 80% dos casos são esses. E os 20%? Aqueles AVCs de circulação posterior, né, que não entram nessa escalinha SAMU, mas eles podem acontecer também. Quais são eles? Desequilíbrio, né? Então não é vertigem, a tontura, já trata labirintite há 10 anos. Não, é a desalinhamento de marcha. De repente vai ali levantar, nossa, não estou conseguindo andar em linha reta. Não consigo relar a ponta do meu dedo na ponta do meu nariz. Isso é função cerebelar, tá? Não está preservada. E alterações visuais. Que tipo de alteração visual? As principais, né? Diplopias, que são visões duplas. Né? Eu estou vendo uma mão aqui, ou um dedo, de repente eu começo a ver 2 dedos e 2 mãos, né? Uma visão duplicada. E hemianopsias. O que são as hemianopsias? Sumiços de campo visual periférico. Quantos dedos tem aqui, seu João? 2, 2, 2. E aí no campo inferior direito ele não consegue enxergar, não tem nada. 2, 2, 2, e aí no de baixo ele não enxerga, perde um campo visual. Tá? Qual que é a sacada do AVC, pessoal? O AVC, está uma semana com a visão embaçada, tem 3 dias já com uma tontura. Gente, AVC é súbito, tá? Qualquer literatura que você pega para ler, sintoma neurológico de início de instalação súbita. Então, estou tomando café da manhã, de repente eu sinto que a minha força não está preservada. Estou ali jantando, de repente minha fala começa a ficar enrolada. Não é coisa que vem velha, não. É coisa que começa de repente. E quantos sintomas eu preciso ter para desconfiar de AVC? Eu preciso de ter desvio de rima e perda de força. Equilíbrio e visão junto tem que estar perdido. Um só. Por isso que é tão, às vezes, difícil a gente conseguir identificar e trazer um paciente em janela para dentro do hospital. Porque a própria população, que o AVC começa muitas das vezes em casa, né, não reconhece. Então, às vezes, começa só com o desvio de rima, às vezes começa só com aquela fala enrolada, e aí fala, seu João, toma um chazinho, vai deitar um pouco, que aí, às vezes, você melhora. E aí, nesse deitar e levantar, não melhora e passa das 4h30. Tá? Então, basta um sintoma de instalação súbita, de repente, para eu desconfiar de AVC. Alguma dúvida? Cefaleia, pessoal, só reforçando o que eu já tinha dito, é aquela cefaleia de padrão, que a pessoa não trata já a cefaleia, né, ela já não tem crise de enxaqueca recorrente, e é a pior cefaleia da vida. Tá? Nunca senti nada antes desse padrão que eu estou sentindo agora. Pode ou não vir acompanhada de vômito junto da cefaleia.
mas é a pior da vida. Certo? Doutora Evelyn, da neurocirurgia daqui do hospital, também fica à vontade para contribuir, se quiser. E vamos seguir. Alguma dúvida aqui? Não? Então, perguntas na anamnese. Horário de início dos sintomas, comorbidade e medicação que faz uso. Essas 3 perguntas, elas vão se casar e vão fechar aqui, que vocês vão ver na onde. E aí eu tenho aqui, né, falando sobre diagnóstico de AVC. O diagnóstico de AVC é clínico, não é realizado por imagem de TC. Mas acabou de falar que precisa de imagem de TC? Lembra, o diagnóstico de AVC isquêmico hiperagudo, ali nas primeiras horas que ele está acontecendo, eu não vejo aqui. É só para descartar a hemorragia. Então o AVC é de diagnóstico clínico, anamnese muito bem feita, de que horas aconteceu isso, como que aconteceu, se tem alguma comorbidade, né? E o exame físico neurológico, avaliação de força motora, de campo visual, de equilíbrio, aquilo que a gente comentou na escalinha do SAMU. A gente tem aqui algumas situações, algumas patologias que a gente chama de AVC mimics, ou simulador de AVC. São condições que faz a gente pensar que são AVCs, né? Então eles simulam AVC porque os sintomas são parecidos, mas não são AVC. Eu não vou falar todas, mas quais são as principais? A principal, hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela simula perfeitamente o AVC porque ela causa paresia, ela causa disartria, causa rebaixamento de nível de consciência. Então, a gente até brinca, né? Todo AVC é uma hipoglicemia até que se prove ao contrário. Qualquer protocolo de AVC, vocês vão ver glicemia capilar, né? Porque o bombeiro não pode fazer a glicemia capilar no pré-hospitalar. Mas qualquer serviço pré-hospitalar móvel ou fixo, que são as UPAs, suspeita de AVC, glicemia capilar. Tá? É a primeira coisa, quando você vê de cara. E você já descarta ali com um exame simples que é o HGT. Não vou falar todas, mas uma das outras principais é paralisia de Bell, né? Para quem já atendeu sabe, é uma infecção viral, né, que acomete a inervação periférica do rosto e o paciente tem a queda do desvio de rima, né, o desvio de rima junto com, geralmente ele não consegue franzir a testa e cerrar a pálpebra, né, e tem até perigo de fazer ulceração de córnea. Mas quando você bate o olho, se você não tem experiência, se você não atendeu muitos pacientes de paralisia de Bell, você fala, cara, é um AVC na minha frente. Né? E tá tudo bem, é melhor a gente abrir um protocolo, acionar a neurologia ou a neurocirurgia, né? E a gente vai ver o fluxo, como que ele funciona. E elas avaliarem conjunto com a emergência, falar, acho que não é também. E descartar do que a gente fica, não é, e aí perde a janela dentro do hospital. Tá? Tem paralisia de TOD também, a paralisia de TOD, ela é uma hemiplegia pós-crise convulsiva, que alguns pacientes com crise convulsiva tônico-clónica podem apresentar. Então ele volta da crise hemiplégico. Por isso que a anamnese tem que ter comorbidade. Já tinha essa hemiplegia antes? Não tinha. Foi depois da crise? Foi depois? Né? E se faz alguns de alguma medicação. A gente tem aqui um AVC hemorrágico, né, um exemplo de AVC hemorrágico, aqui nesse caso é intraparenquimatoso. Esse caso aqui é contraindicação absoluta de trombólise. Até casos anteriores, histórico de AVC hemorrágico prévio, também é contraindicação absoluta para trombólise, que ele pode reativar as áreas que já estão isquemiadas. Olha essa tomografia aqui. Essa tomografia, pelo que a gente estava falando aqui até agora, é uma tomografia de um paciente de fase hiperaguda, ali no início dos sintomas, ou é uma fase já tardia? Tardia. Por quê? Eu já vejo a mancha preta, né, a isquemia, a hipodensidade ali formada. Quando essa paciente chega para nós, ela chega com essa tomografia aqui. Então, uma tomografia que eu ainda não vejo a hipodensidade já formada tão bem quanto essa imagem aqui. Tá? Então, se um paciente chegar para a gente, tenho 3 horas de evolução de sintomas e tem essa tomografia, ou é um AVC prévio, que ele já teve antes, ou ele não sabe muito bem o horário do início dos sintomas. Não tem AVC prévio, começou há 3 horas. Não começou há 3 horas, então começou e ela não tinha percebido. Tá? E a gente pode fazer trombólise com área isquêmica assim, já definida? Não. A tomografia que a gente faz trombólise é uma tomografia normal. Isso é bem importante a gente falar. Por quê? Às vezes a gente vê alguns colegas falando, a tomografia não tem alteração, então não vamos fazer trombólise. Não, é a tomografia normal que a gente tem que trombolizar, porque ainda a isquemia não está formada. Tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Tomografia normal, a gente tem indicação de trombólise. E aí a gente tem aqui, pessoal, uma escala que chama escala de NIH. Eu não vou me aprofundar muito dentro dela, porque ela é um curso à parte, que demora pelo menos 1 hora também para a gente fazer. Mas, o que acontece aqui?
todo paciente com suspeita de AVC que chegue no pronto atendimento, ou vá para a UTI depois da trombólise, a equipe precisa ter o curso da escala de NIH, que é de graça, só acessar ali o site Iniciativa Angels, a gente vai mandar nos grupos para vocês. Então o emergencista precisa saber aplicar a escala de NIH, enfermeiro da emergência também é interessante, e quem trabalha na terapia intensiva. O que a gente vai falar aqui, já que eu não vou me aprofundar nela? A gente precisa ter uma noção. Ela vai de 0 a 42. Quanto mais pontos eu pontuo nessas 11 categorias, pior está o meu paciente. NIHs menor que 5, a gente chama de stroke minor. O que é isso? Um AVC pequeno, que não tem tanta relevância sintomatológica assim geralmente. Que a gente vai avaliar a funcionalidade para ver se vai ou não trombolizar. E quando passa de 5, a gente já liga uma antena. Opa, o paciente está pontuando mais que 5, então provavelmente é uma isquemia aí já caminhando para moderada. Não é uma isquemia tão leve. Certo? É isso que a gente precisa sair sabendo daqui. Tem um site que chama Spokes NIH, ele é de graça, nem precisa de cadastro, é um colega nosso lá do Sul que fez, e que você entra, só clicar em iniciar, e você já pode começar a aplicar a escala de NIH olhando ali para o paciente. Então ele te pergunta, nível de consciência, que é o primeiro tópico, alerta, sonolento, requer estimulação, aí você vai clicando e vai clicando em seguir, e vai passar pelos 11 tópicos. Só que você precisa fazer o curso para você saber as perguntas que precisa fazer. Então vai perguntar nível de consciência. Não é, vou perguntar qualquer coisa, qual é o dia de hoje e o mês. Não, tem a pergunta padronizada da escala. Então por isso que eu preciso fazer o curso para eu aprender e aplicar a escala com esse aplicativo aqui. Ele não é aplicativo, ele é uma página da internet que dá para você criar um atalho na sua área de trabalho. Tá? Por que eu preciso dela? Porque eu não posso fazer o Glasgow. Gente, o Glasgow ele é uma escala feita para trauma, para avaliar a proteção de via aérea. Ele não é uma escala feita para avaliar déficit neurológico em si. Tá? Então, se o paciente está afásico, ele já perde ali todos os pontos da resposta verbal do Glasgow, por exemplo. Então, cuidado. Usem o NIH em suspeita de AVC. E se o paciente chegou no box de emergência, o ideal é que eu ligue para a neurologia para falar que eu estou com um paciente em janela quando eu já tiver com o NIH já feito também, ali da emergência, porque eles vão chegar e confirmar e conferir ali comigo o NIH que eu fiz. Paciente de sepse, eu preciso de infectologista para fazer antibiótico terapia e reposição volêmica? Não precisa de infectologista, é um protocolo. Paciente infartado com supra, eu preciso de cardiologista para fazer trombólise até ele chegar na angioplastia? Não. Paciente de AVC é um paciente de emergência, eu preciso de neurologista ou neurocirurgião para eu conduzir o protocolo? Não, eles são o suporte da decisão terapêutica. Tá? Então o paciente é do box de emergência. Ele está ali no protocolo de emergência, o emergencista quem faz a primeira avaliação neurológica, NIH, e liga, estou com um paciente em janela, estou indo para tomografia. E eles são um suporte. Rondonópolis não tem neurologista e nem neurocirurgia 24/7, como vocês têm. Tá? Então eles tocam só com emergencista. Emergencista com curso de tomografia e NIH, ponto. É assim que salvam os pacientes de lá. E eles já trombolizaram mais de 50 pacientes só no ano passado. E eles começaram em março. É gente pra caramba, muita gente. Por quê? A maioria dos pacientes, vocês acham que chegam fora ou dentro de janela? Fora, né? Então, vocês podem ver a realidade do pronto atendimento de vocês. A maioria chega já fora. Então, não é porque a gente está arredondando um protocolo que agora, todo mundo vai chegar dentro de janela. Poderia, né? Porque aí seria salvo. Mas não é a realidade. Então, quem chega em janela, a gente precisa, botar a roda no pé para conseguir levar esse paciente para a tomografia o mais rápido possível. Tá? Alguma dúvida de NIH? 0 a 42, NIH menor que 5 é stroke minor, que eu vou avaliar a condição do paciente se tem necessidade ou não de trombólise. Uma dica, pessoal, aqui no site Angels, além do curso de NIH, quem quiser fazer curso de tomografia de graça também tem lá. Então tem o curso de tomografia básica e tem o curso de tomografia avançada. Eu particularmente gosto bastante, é um dos que eu mais gosto, é de lá. Ele é em inglês, mas ele tem a legenda lá certinha para você aprender. É todo paciente que chega em 4 horas e meia que eu vou trombolizar? Chegou em janela, já faz trombólise. Não, eu tenho algumas contraindicações, vai estar todas as contraindicações disponíveis para você lá no pronto atendimento, é só você ler quem não pode fazer trombólise. Eu não vou me adentrar em todas as contraindicações. Qual que é a principal que eu preciso que todo mundo saiba? Quem trabalha na imagem, quem for técnico, quem for maqueiro, todo mundo precisa olhar para esse monitor e saber. Pressão arterial. Eu não posso trombolizar um paciente com a pressão arterial maior que 185 por 110. Nossa, mas a pressão é muito alta. Gente, a pressão arterial é um dos principais tópicos de AVC isquêmico estudados. Por quê? Eu posso tolerar pressões mais altas no AVC isquêmico?
Posso, que é um mecanismo compensatório, né? Eu tenho ali obstrução arterial, eu preciso pulsar esse sangue com mais pressão ou menos pressão para irrigar onde está faltando? Mais pressão, é a lógica, né? Então eu posso tolerar pressões de 185 por 110. E se a Dona Maria chegar com 200 de pressão arterial sistólica, eu quero trombolizar ela, ela não tem contraindicação fora essa pressão que ela está, e eu preciso reduzir a pressão da Dona Maria. Como que eu reduzo? Qual a primeira medicação de escolha? Nitroprussiato. Isso é importante a gente saber. Por quê? Tem estudos que falam pra gente que se a gente reduz mais de 15% da pressão arterial sistólica no AVC isquêmico, eu pioro o desfecho tanto de funcionalidade quanto aumento a mortalidade do paciente. Tá? Então, assim, às vezes a gente está lá, 200 de sistólica, eu vou fazer um antihipertensor em bolos. Arrasei, agora a pressão foi para 120. Eu acabei de cagar, desculpa a palavra, na circulação colateral da Dona Maria. Então, cuidado. Niprid, uma ampola 250 de glicosado, eu começo 3 a 5 ml hora e vou titulando a pressão aos poucos. Tá? Cuidado com a pressão, porque se eu abaixar abruptamente a sistólica da Dona Maria, ela perde circulação colateral, ao invés de ganhar. Certo? Alguma dúvida de pressão arterial? Não? É muito importante. Esse tópico, qualquer congresso que vocês forem, simpósio, vai ter um tema lá na programação falando pressão arterial no AVC isquêmico. Porque sempre muda de 180 para 110 para 185, sempre tem alguma variação. O último que está aí é 185 por 110. De pressão? Por que vai piorar tanto assim, você abaixando a pressão? Porque a pressão alta, ela estimula a circulação colateral. Então o vaso principal está obstruído, as outras arteríolas, elas são estimuladas pela força da pressão que o sangue chega. Então quando ele chega com bastante pressão mais alta, ele enche as outras circulações colaterais, fora aquela que está entupida. Então eu posso tolerar e devo tolerar pressões mais altas no AVC isquêmico, de 185 por 110. Inclusive... E aí na redução abrupta que acontece... Você perde essa circulação colateral. Então, se você reduz, por exemplo, de 200 para 120, você reduziu muito mais que 15% da pressão sistólica, certo? Você tirou de 200 e botou em 120. Então, aquele sangue que chega com bastante pressão, chega agora com pouca. E aí, a área que você precisa reperfundir, você não está conseguindo, porque ele está com pouca pressão. É como uma mangueira. A pressão de percussão cerebral mesmo. Exato. A PPC fica ruim, fica abaixo de 60. Certo? E outra coisa, um dado importante. Isso é um paciente de AVC isquêmico que não está, ele está em janela de 4 horas e meia, mas eu não vou trombolizar, porque ele está tomando um anticoagulante, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Qual que é a pressão que eu posso tolerar nesse paciente? 220 por 120. Então, paciente em janela que eu não vou trombolizar e é AVC isquêmico, 220 por 120. Paciente em janela que eu vou trombolizar e é AVC isquêmico, obviamente, 185 por 110. E paciente de AVC hemorrágico, normotensão, tá? 129 por 69, para eu não expandir o hematoma do paciente. Alguma dúvida nisso? Então, são 3 referências que eu tenho. Em janela sem trombólise, 220 por 120, em janela com trombólise, 185 por 110 e AVC hemorrágico, normotensão. Certo? Outra coisa, eu preciso de exame laboratorial, sair o resultado para eu trombolizar meu paciente? Depende, a maioria das vezes não. Quando que eu preciso? Se o paciente usa heparina, ou se ele usa varfarina, Marevan, eu preciso de TTPA e de INR. Ou se ele me fala que ele tem algum histórico de plaquetopenia, doença hepática, tratamento oncológico, ele teve dengue recente com 40 mil plaquetas e não tem contagem nova. Eu não vou colocar a mão no fogo, eu vou querer a contagem de plaquetas para saber se está em 100 mil. Agora, não tem comorbidade, não toma heparina ou varfarina, eu até posso escolher o exame na admissão, mas eu nem preciso do resultado para eu fazer a trombólise. Certo? DOX. Novos anticoagulantes, rivaroxabano, apixabano, dabigatrano, os orais. Eu não posso trombolizar, independente de TTPA e INR, se o uso tiver sido nas últimas 48 horas. Por isso que é na anamnese, hora de início dos sintomas, comorbidade e medicamento que faz uso. Mas, gente, uma dica aqui. Ainda mais por AVC ser predominantemente idosos. É só idoso que acontece AVC? Não, acabamos de receber um paciente em janela, ali 45 anos de idade. Novíssimo, né? Então, vamos supor,
Seu Oswaldo, chegou o seu Oswaldo, o que o senhor usa, seu Oswaldo, de medicação? Começou há quanto tempo, né? 3 horas. O que o senhor toma de medicação? Rivaroxabano. Ah, então não vamos trombolizar não. Calma. Qual foi a última vez que o senhor usou o Rivaroxabano? Porque idosos, gente, a gente sabe. Bom, nem precisa ser tão idoso. Minha mãe, ela é super jovem, ela tem 53. E ela para de tomar as medicações dela do nada. Assim, a glifagem, então, metformina, para. Porque da cabeça dela, se ela ficar uma semana sem, ela vai ter se curado, etc. Então, é complicado. Idoso, por vários motivos, eles param de tomar medicação. Ou porque acha que se curou, ou porque às vezes não tinha alguém para buscar esse remédio para ele. Né? Então, assim, pergunta, usa que medicação? Rivaroxabano. Qual foi a última vez que usou? Ah, filho, faz uma semana já, porque eu estava sem o remédio lá em casa. Trombólise. Nem precisa de TTPA e INR. São classes diferentes de anticoagulante. A varfarina e o Marevan, na verdade, a heparina e o Marevan, e os anticoagulantes orais. Certo? E as outras contraindicações é só vocês pegarem e lerem, tá? Porque eu não vou gastar tempo falando elas aqui, porque eu sei que vai muita informação que vocês não vão decorar. Que é só pegar lá na hora que chegar o paciente de janela, dar uma olhada e ler. Alguma dúvida até aqui? A gente falou então de sinais e sintomas de AVC, falamos do diagnóstico sobre a tomografia só servir para descartar, só não, né? Servir para descartar AVC hemorrágico, que o AVC isquêmico não dá para ver na hora das 4h30, na maioria das vezes, e falamos de contraindicação, principalmente falando de pressão arterial. Então agora a gente vai falar de trombólise. Como que é feito o cálculo da medicação? É 0,9 miligramas por quilo de peso do paciente. Então, deixa eu abrir aqui a calculadora para fazer um exemplo. Se um paciente pesa 80 quilos vezes 0,9, a minha dose total é de 72 miligramas. Ok? 10% dessa dose total, tá aqui ó. 10% da dose total eu vou fazer em bolos. Quanto que é 10% de 72? 7,2. A medicação, depois de reconstituída, ela é 1:1. Se eu aspirar 1 ml, eu aspiro 1 miligrama. Então, isso facilita a nossa vida. 7,72 é a dose total do paciente de 80 quilos. Então, qual que é o meu bolos de 10%? 7,2. Eu aspiro ali 7,2, faço em bolos, não é em flush, em bolos de 1 a 2 minutos e empurro com a salina logo em seguida. Quanto que vai faltar para infundir? 64,8. Aí são 64,8 ml, que são 64,8 miligramas, para infundir em quanto tempo? No tempo que eu quiser? Não, em 60 minutos. Então eu instalo minha bomba de infusão, 64,8 ml para correr em 60 minutos. Quando eu instalar isso, uma pergunta besta e uma dica, não precisa fazer conta. Botei na minha bomba 64,8 para correr em 60 minutos. Qual fluxo ml hora aparece para mim? Qual o valor do fluxo em ml hora? Da velocidade da minha vazão? 64,8. É o valor que falta realmente de ml em 1 hora. Então vai ser aquele valor que falta em ml hora. É importante reforçar isso porque gera às vezes confusão, às vezes as pessoas acham que tem que fazer alguma conta e aí chega na beira do leito e está outro valor. Mas não, depois de descontar os 10% é o que faltar em ml hora. Certo? Os frascos que vocês têm aqui dessa medicação, eles são de 50 miligramas, 50 ml. Quantos frascos de 50 eu vou precisar nesse paciente de 80 quilos, que vai usar 72 miligramas? 2 frascos de 50, certo? Vai usar os 2 inteiros? Não, porque senão seriam 100 miligramas. Então eu vou usar 50 de um e 22 do outro. Beleza? Quando eu instalar um frasco na bomba de infusão, depois de ter feito bolos de 10%, eu tenho que ficar atento que eu vou precisar tirar esse frasco e colocar o segundo frasco, que é o que vai sobrar e eu vou desprezar o que restar no frasco. O que eu preciso ficar atento? Vai sobrar 20 ml no equipo ainda, porque a bomba ela conta o que sai do frasco e não o que entra no paciente. Então eu coloco um sorinho de 100 para correr em que? Eu lavo o equipo de flush? Não. Sorinho de 100 em 64,8 ml hora para ele terminar de infundir os 20 ml do equipo. Vai ter um vídeo aqui da reconstituição. O acidente vascular cerebral é a segunda maior causa de morte e a primeira causa de incapacidade no adulto e requer tratamento rápido e agudo. Administração de Artemis.
Antes de iniciar o preparo, é importante fazer a antisepsia do local. Faça também a antisepsia das mãos e coloque as luvas. Retire o frasco ampola de Actilise, o de água estéril para injetáveis e a cânula de transferência. Remova com o polegar a tampa protetora dos frascos contendo a água estéril e o pó liofilizado de Actilise. Remova a tampa de uma das extremidades da cânula de transferência. Coloque a cânula de transferência no centro do frasco do diluente. É importante que esse frasco esteja na posição vertical. Remova a tampa da outra extremidade da cânula. Empurre firmemente o pino de perfuração no centro da borracha do frasco de Actilise. Inverta os frascos. Actilise deve ficar na parte de baixo. Toda a água deve ser transferida para o frasco ampola de Actilise. Remova a cânula. Reconstitua a solução com movimentos circulares leves para a completa dissolução do medicamento. Observe se a solução está uniforme, sem partículas sólidas. Se houver formação de bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos até que elas desapareçam. Aspire a dose para o bolos conforme peso do paciente e horário de início dos sintomas. Cálculo da dose para sintomas iniciados há até 4 horas e meia. A dose total recomendada é Máximo 90 miligramas. Ah, o paciente pesa 200 quilos. Vai passar no cálculo, não tem problema, 90 miligramas. Aplique 10% da dose total como bolos intravenoso. A seguir, o restante da dose total deve ser infundida por via intravenosa durante 60 minutos. O restante da solução deve ser descartado. Agora vamos fazer um exemplo de paciente com 70 quilos. A dose total para este paciente será de 63 miligramas. 10% da dose total será em bolos, ou seja, 6,3 miligramas e os 90% restantes serão em bomba de infusão. Um atendimento rápido pode evitar sequelas graves e incapacitantes. Uma pergunta, qual foi o frasco perfurado primeiro, do diluente ou do pó? Do diluente, porque se eu perfuro o pó primeiro, pelo vácuo que tem lá dentro, eu perco medicação. Tá? Então, diluente, pó, e aí eu faço a inversão para o diluente cair sobre o pó. Certo? Não tem suporte de soro destacável, que nem tem a albumina, por exemplo, para eu colocar no meu suporte de soro. Então, eu vou precisar fazer uma gambiarra ali, né? Com um esparadrapo e uma alcinha e circundar ele de esparadrapo ali. Alguma dúvida da administração? Via exclusiva, não pode correr em Y com absolutamente nada, tá? Tão importante quanto a gente trombolizar são os cuidados pós-trombólise, tá? Então a gente vai entrar aqui no nosso final da nossa conversa, falando de cuidados pós. Nas próximas 24 horas, o que eu preciso evitar? Sonda nasointeral por conta do mandril e sangramento de trato gastrointestinal, profilaxia de TEV e profilaxia secundária de AVC. Então entra aí enoxaparina, heparina e o AS. Passagem de catéter venoso central e punção arterial. Ah, Lucas, mas meu paciente foi trombolizado, eu estou precisando de uma gasometria. Preciso de lactato, preciso de PCO2, preciso de PO2. E agora? Onde que eu vou puncionar? Que eu já sei que vai sangrar e formar hematoma. Vai ser na femoral? Não, na radial, porque na radial eu consigo monitorar a expansão de hematoma, comprimir por 20 minutos e fazer um curativo compressivo. Já vi casos lá na minha cidade, onde a gente trabalhava, lá no hospital de base, de aneurisma de artéria femoral por punção pós-trombólise, cobre o paciente e ninguém vê o paciente. Só depois de 6 horas, no próximo plantão, alguém vai e descobre o paciente. E aí não tem vascular que salve a artéria femoral do paciente. Então, cuidado. Tá? Eu já vou causar dano, eu mitigo o dano, diminuo ele. Mesma coisa que catéter central. O paciente está rebaixando, a gente vai precisar iniciar a sedação, iniciar a droga vasoativa, não tem acesso para iniciar essas drogas. O que eu vou fazer? Onde é o sítio de primeira escolha, sendo que eu já sei que vai sangrar, provavelmente? Vai ser subclávio? Consigo comprimir veia subclávia? Não consigo comprimir veia jugular interna? Então, o primeiro sítio nesse paciente de AVC trombolizado é a veia femoral, que a gente sabe que geralmente é o último sítio, né, por conta de infecção de corrente sanguínea. Mas nesse caso, por ser um sítio compressível, eu consigo colocar ele como primeira escolha. Certo? Sonda vesical de demora. O paciente fez bexigoma, quanto tempo eu posso passar? As 24 horas? Não. Vesical de demora por não ter mandril, 30 minutos após o término da autoplasma.
Então esses são os cuidados: punção arterial, catéter central, sonda nasointeral, evito nas 24 horas. Profilaxia secundária de TEV, de profilaxia secundária de AVC, que é o AS, e a profilaxia de TEV, que é a enoxaparina aqui no serviço de vocês. Beleza? E a sonda vesical depois de 30 minutos. Esse paciente vai ficar de jejum pós 24 horas e o controle pressórico de 185 por 110, aqui a gente vai fazer a atualização, ele continua no pós-trombólise. Né? Então, durante a trombólise, eu vou deixar meu monitor não invasivo de 15 em 15 minutos, manter de 15 em 15 minutos pelas próximas 2 horas e depois eu posso passar de 30 em 30 minutos. Tá? Até completar 6 horas. Depois eu posso deixar a cada 60 minutos. Porque qualquer pico hipertensivo, o paciente pode ter uma transformação hemorrágica. Então, ele ser um AVC isquêmico, eu fazer a trombólise, ele ter pico hipertensivo e transformar para uma hemorragia. Então, aqui, esse controle, ele é extremamente necessário. 185 por 110 pós-trombólise. Esse paciente vai ficar na UTI ou na box de emergência, onde tenha leito, pelas próximas 24 a 48 horas. E ele vai fazer uma TC de controle com 24 horas pós-trombólise. Beleza? NIAID. O NIAID a gente faz ele a cada 15 minutos durante a infusão da alteplase. Então, para quê? O paciente entrou no hospital com NIAID de 7. Comecei a trombólise, eu fiz meu primeiro NIAID, então, de início de trombólise. Deu 7, manteve o 7 da entrada dele. Depois de 15 minutos da trombólise, agora o NIAID está de 10. Ele está melhorando ou ele está piorando? Piorando. Tá? Então, isso a equipe precisa ter noção. Nossa, já passou 15 minutos de trombólise, está piorando. Opa, alguma coisa está esquisita. Depois eu posso, quando terminar a trombólise, eu devo fazer ele de 1 em 1 hora nas próximas 6 horas. É por isso que o enfermeiro também deve fazer o curso, para auxiliar no NIAID. Não é só a equipe médica que precisa fazer o curso de NIAID, o enfermeiro é interessante que faça também. E depois eu posso fazer a cada 6 horas, que é uma vez manhã, uma vez tarde, uma vez noite. Mas principalmente durante a infusão da trombólise e no pós-trombólise, a gente precisa ficar com um olho no peixe e outro no gato para essa variação neurológica aí de déficit. Em número, tá? Não é, paciente está com desvio de rima e perda de força, começamos a trombólise. Acho que ele está melhorando, porque parece que a boca está desentortando. Não é assim, tá? É com NIAID. Qual é o valor do NIAID desse paciente? Né? Pós-trombólise. E aí, a gente tem aqui, para a gente finalizar, o que é feito, às vezes, nas cidades que não tem tomógrafo, não tem neurocirurgia, não tem estrutura para atender o AVC e fazer trombólise. É o controle glicêmico, controle pressórico permissivo. Só um adendo aqui, é permissivo o controle pressórico, ele não é indutivo. Então, por exemplo, HSA, às vezes a gente faz indução de hipertensão para evitar vasoespasmo. Né? Então, isso é uma indução, não é permissão. No AVC isquêmico, você não induz a pressão do paciente ficar mais alta, você permite, tolera pressões mais altas. Tá? Então, o que é feito nos lugares que não tem trombólise? Controle permissivo de pressão. Controle glicêmico, isso aqui é feito no box de emergência ou na UTI, no pós-trombólise e durante trombólise também, de 180 mg por decilitro. Porque isso evita a expansão da isquemia, porque a glicose ela é hiperosmótica, né? Ela atrai água para dentro do vaso. Então eu acabo não hidratando a célula que está isquemiada e morrendo. Por isso que controle glicêmico entra nas cuidados de neuroproteção. E de temperatura. 37,5, que a temperatura alta ela estimula o metabolismo enzimático e o consumo de oxigênio de forma sistêmica. E eu estou querendo economizar O2 para eu conseguir oxigenar onde está faltando. Então, 37,5, começa com medida não farmacológica. O paciente está com cobertor, vamos tirar esse cobertor, não está adiantando. Aí a gente entra com medidas farmacológicas, passando de 37,5. E para finalizar, o último slide, falando sobre a transformação hemorrágica. É comum acontecer? Não. 6% só dos casos, que eu sigo ali as contraindicações bonitinho, acontece transformação. Quando que eu suspeito de transformação hemorrágica? Piora de 4 pontos do NIAID. Tá? Às vezes pode piorar 2, mas porque muda o aplicador, tá? Quem está aplicando. Então, o critério é 4 pontos de piora na escala de NIAID. Queixa, isso aqui não precisa ser tudo junto, tá? Pode ser uma queixa dessa só. 4 pontos no NIAID piorando, aumentando. Cefaleia, pessoal, atenção para a cefaleia. Esses pacientes trombolizados, quando o sangue sai da artéria, ele é extremamente irritativo, né, e doloroso. Tanto é que o HSA, a principal queixa é dor de cabeça. Então, o paciente que queixa com dor de cabeça depois de trombólise, com 12 horas pós-trombólise, 24 horas, nesse período de 24 a 48 horas, acendam um alerta. Às vezes não é só uma dor de cabeça igual a qualquer outro.
Pique hipertensivo refratário, então o paciente estava normotenso. Começamos a trombólise, ou já faz algumas horas que terminou, e agora começou. 190, 200, começamos o Nipride, não está controlando. Opa, aqui a gente começa a pensar em tríade de Cushing, né, de hipertensão intracraniana. Então, hipertensão arterial, bradicardia, bradipneia junto. Rebaixamento do nível de consciência e, às vezes, pode vir vômito em jato junto também. Certo? Então, qualquer um. Se eu só tive vômito em jato, comecei a ter vômito em jato, opa, acendo alerta. Só cefaleia, alerta. Pico hipertensivo refratário, alerta. A piora de 4 pontos do NIH, alerta. Certo? O que eu faço? Se eu tiver durante a infusão do trombolítico, ali naqueles 60 minutos, eu pauso a minha infusão, vou para a tomografia. Não tem sangue, eu volto para a sala ali do box de emergência e continuo a minha bomba de onde ela parou. Clico em Start lá de novo. Se tiver sangue, obviamente eu não vou continuar a trombólise. Aí eu desinstalo, jogo a medicação e colho novos exames laboratoriais desse paciente pós-transformação hemorrágica. Mas assim, fiquem tranquilos, a transformação hemorrágica é só 6% dos casos. A gente traz uma herança, eu não trago porque estava na formação ainda, mas profissionais que já são um pouco mais velhos, eles trazem uma herança de um pouco de trauma da streptokinase, né? A streptokinase, para quem já usou ela em algum momento aí, não tive contato na prática, mas pelos estudos que eu já li sobre e vídeos que já vi, ela não era tão específica, né, para fibrina, assim como é a alteplase. Então as transformações hemorrágicas aconteciam muito, principalmente em trombólises de infarto, né? Então, trouxe essa herança. Hoje a gente vê que ainda existem profissionais com muito medo. Nossa, não vamos fazer trombólise, vai transformar. Mas hoje os medicamentos são muito mais seletivos, tá? Muito mais específicos. Tanto é que se você tromboliza stroke mimics, acontece, será? De trombolizar stroke mimics? Por exemplo, trombolizamos uma paralisia de TOD, que é a hemiplegia pós-crise convulsiva. Já aconteceu? Já. A gente vai ver a tomografia de controle pós 24 horas, não tem a região isquêmica lá preta formada. Poxa, trombolizamos um AVC mimics. Acabou o mundo? Somos péssimos? Não, isso acontece em todo serviço que tromboliza AVC. Tá? E esses pacientes é 1% de chance de sangrar só, que eram stroke mimics, que na verdade não era AVC e eu trombolizei. E isso vai acontecer, certo? Alguma dúvida aqui? Que eu vou mostrar o fluxograma do serviço de vocês. Não? Então esse fluxograma a gente construiu em várias mãos, né, de lideranças estratégicas, com as especialidades, e é o resumo de tudo que a gente conversou agora à noite. Se eu não lembro de nada, que eu sei que é muita informação, espero que lembre, mas vai estar tudo escrito aqui. Paciente entrou no hospital com 4 horas e meia de sintomas. Eu vou adivinhar? Não, tem que perguntar, né, para ele ou para o acompanhante com que horas começaram os sintomas. Quais são os sintomas? Não lembro. Está escrito aqui na tabela azul. Tontura, alteração visual, paralisia facial, fraqueza ou dormência unilateral, dificuldade para falar súbita. Está em 4 horas e meia, eu vou conduzir esse paciente no protocolo de AVC. O que é isso? Box de emergência, solicito a avaliação médica do box de emergência. Ó, estou com um paciente aqui com 3 horas de janela, né? Isso ele tem que estar dentro de 4 horas e meia. Perda de força motora a 3 horas, dá uma olhada, avaliei, acho que é AVC, vamos continuar no protocolo de AVC. Esse paciente, ele é da emergência, né? Ele não é da neurologia ou da neurocirurgia. Então o protocolo ele vai acontecer independente da especialidade. Chegamos aqui no box de emergência, a equipe médica avaliou e é suspeita de AVC em janela realmente, o que a equipe de enfermagem vai fazer? Extremamente simples. Punção de 2 acessos venosos, monitorização e glicemia capilar. Esses 3 pontos. E a equipe médica, o que faz? NIH, a escala e solicitação de TC de crânio simples sem contraste, que é o exame suficiente para eu avaliar se tem hemorragia ou não. Não precisa de anjo-TC nesse momento, porque a gente não vai fazer trombectomia mecânica, é TC de crânio simples. Nesse momento ali do box de emergência, assim que eu finalizei o NIH e prescrevi a TC, já comunica o plantão da neurologia ou da neurocirurgia que tiver ali. Ó, tô com um paciente em janela de NIH de 5, a gente está indo com ele para tomografia. Nisso, vamos para tomografia. Na TC não tem sangue, não tem contraindicação, eu volto para o box de emergência e lá eu faço trombolítico, 0,9 mg por quilo, 10% em bolos e o restante em bomba de infusão em 60 minutos. E aí eu começo os cuidados durante a infusão e pós-infusão no box de emergência e depois posteriormente em UTI, que é o controle glicêmico, 180, controle de temperatura, 37,5, controle pressórico, 185 por 110. É super simples, é um fluxo reto que salva muita vida, tá? A gente tem aqui, para a gente fechar, o caso da Dona Irene. Deixa eu ver se ele vai ler para nós.
Mulher de 72 anos. De repente, iniciou o discurso incoerente e apresenta fraqueza do lado direito do corpo desde há 3 horas atrás. Nenhuma condição clínica ou medicação anterior é conhecida. Então a dona Irene, ela tá em janela? Tá, 3 horas de ictus, né? Eu vou precisar de exame laboratorial dela? Não, ela tem comorbidade? Ó, nenhuma condição clínica, não tem comorbidade. Ela não toma nenhuma medicação. Eu não preciso de exame laboratorial da dona Irene, certo? Preciso de eletrocardiograma antes de fazer tomografia? Rodar eletro? Não, até eu desenrolar aqueles cabos, eu já perdi ali minutos e minutos de tomografia. Tá? Eletro eu posso fazer depois em paciente sem queixa de dor precordial. Ela está com discurso incoerente. Disartria, perfeito. Mas aí você vai saber se ela toma. Ela, familiar, tá falando para nós. Ótima pergunta. Familiar tá falando pra gente. Isso aqui é informação colhida na chegada dela junto com o familiar. Certo? Eu esqueci de falar esse tópico. Ótima pergunta, porque se o paciente não falar, a gente tem como saber. Então a gente vai encaminhar ela ali da classificação diretamente para o box de emergência e solicitar a avaliação médica juntamente ali na chegada dela. Dona Irene está no box de emergência. O que a equipe de enfermagem vai fazer aqui? Acesso, glicemia e monitorização. Perfeito. Então, vou monitorizar. Ela está hipoglicêmica. Ó, deu 111. Não, né? Não, porque ela não, então não é um stroke mimics de hipoglicemia. Monitorizei e eu vou já puncionar o acesso. Enquanto funciona o acesso, vamos dar uma olhada no monitor. Ela não tem comorbidade, então ela não tem DPOC. Ela está saturando bem? Olha, 35 movimentos respiratórios por minuto. Não está saturando bem, né? E está taquipneica também. Então a gente pode oferecer um suporte de oxigênio aqui para a dona Irene. Equipe médica, o que vai fazer? Cânula nasal colocada. O que é a função da equipe médica aqui nesse momento da sala vermelha, aqui do box de emergência? NIH e solicitação de TC. O exame. O exame foi pedido. Aqui a saturação da dona Irene está melhorando, ela já melhorou a frequência respiratória de 15. O NIH está sendo feito. Se a gente for trombolizar a dona Irene, a tomografia dela estiver normal, a gente vai poder trombolizar ela? Não. Por quê? Pressão, né? Então, o NIH está finalizando. NIH deu 13. É um AVC pequeno? É um AVC minor? Não, AVC minor é menor que 5, perfeito. Então é um AVC já que a gente já está pensando, opa, tem algum vaso importante aí que está ocluído, tá? Então AVC de NIH 13. Nesse momento, comunicar a neurologia ou neurocirurgia que tiver de plantão, ó, tô com o paciente 3 horas de ictus com NIH de 13 e a gente está indo com ela para tomografia. Beleza, para receber o suporte terapêutico. E vamos para TC ali com a dona Irene. Realizando uma TC crânioencefálica. A pressão, ela vai ser um problema para depois, porque se ela tiver, por exemplo, uma indicação de, não tiver indicação de trombólise, e a gente vai poder tolerar ali 220 por 120, tá? Então vamos ver a tomografia, ela vai direcionar aí para onde que a gente vai. Se for AVC hemorrágico, normotensão. Aí finalizou a TC dela. Esses brancos aqui são calcificações de plexos coroides, que são processos fisiológicos do cérebro de pessoas mais velhas, geralmente, mas não tem nenhuma hemorragia, nem subaracnoide aqui e nem intraparenquimatosa. Ela está em janela, não tem comorbidade, não toma nenhum anticoagulante. Então, a gente vai voltar para o box de emergência, iniciar o Uniprid nela. Então, antihipertensor.
Não tem nitroprusiato aqui, então eu vou usar uma medicação que a gente também não tem aqui no Brasil, que é o labetalol. Deixa eu baixar aqui no meu. Ele não está me obedecendo, vou fazer 15 miligramas. Iniciei o Nipride, 3 a 5 ml hora e uma dica. Iniciem o Nipride, tenham certeza que o paciente teve o controle pressórico para depois fazer a reconstituição da medicação. Porque às vezes a gente está ali, nosso paciente está, deixa eu pausar aqui. Às vezes a gente está ali com o paciente em janela, que já é difícil de chegar em janela, e a gente está ansioso, a gente quer tratar o paciente. Putz, vamos fazer de tudo ali, está dentro de 4 horas e meia, a tomografia está normal, vamos voltar, é só iniciar o Nipride que a gente já vai iniciar o trombolítico. Às vezes tem algumas hipertensões refratárias que nem com 50 ml de Nipride você consegue controlar a pressão do paciente. E aí se você já reconstituiu a medicação, o que você vai fazer com aquela medicação reconstituída? Que é uma medicação cara. Tá? Então, cuidado. Primeiro, tenha certeza que o controle pressórico foi feito com sucesso e aí você faz a medicação e o trombolítico. Beleza? Pode acontecer, conseguimos o controle pressórico da paciente, ela está infundindo o Nipride, conseguimos, está 175, e no outro a gente começa a bomba de alteplase, e fica lá. Nipride e alteplase. Certo? Se fugir de 185, pausem. Tá? Não sejam teimosos, tá 190, tá só 5 milímetros de mercúrio a mais, bora. Dessas teimosias, a gente infelizmente coloca o paciente em riscos desnecessários. Tá? Então é um limite pressórico que deve ser respeitado rigorosamente, 185 por 110. Beleza? Que a gente faz antes do trombolítico. Para fechar então, só dizendo a vocês, a Iniciativa Índios, a gente está em 163 países, né, auxiliando gratuitamente os serviços a se estruturarem, arredondarem alguns processos. A gente certifica hospitais em ouro, platina e diamante de acordo com os indicadores de qualidade que vocês atingem. Então, Rondonópolis começou o tratamento do protocolo, indicador de qualidade, tudo em março do ano passado, e no final do ano eles já conseguiram ser certificação internacional ouro, né, que é a primeira certificação. Então, eles começaram do zero, né, e já conseguiram a certificação. E aí a gente acompanha todos os indicadores, desde a entrada do paciente, que horas fez a tomografia, que horas fez o trombolítico, que horas o médico avaliou, que horas foi para a UTI ou voltou para o box de emergência. Então, assim, anotem tudo para que a gente consiga mensurar o que a gente está fazendo. Às vezes a gente trabalha e não consegue ter noção se eu estou fazendo as coisas no tempo certo ou se eu não estou. Tá? Isso é necessário para os outros pacientes que virem depois, né, daquele que a gente está tratando, forem tratados ainda mais velozes, né, ainda mais rápido, e a gente consiga fazer mais rápido. E tem hospitais hoje em dia que fazem o porta-agulha. O que é porta-agulha? É o tempo da entrada para eu administrar o bolos, de 15 minutos. Hospitais SUS. O Hospital Geral de Palmas consegue fazer isso, o Hugo, o Hospital de Emergências de Goiânia faz isso também já. Então, assim, é uma luta, não é fácil, o começo sempre é difícil, a gente acaba se enrolando um pouco, mas o importante é a gente sempre olhar, a gente está bem, a gente está mal, se está demorando, por que está demorando, em que etapa que está demorando? É na punção, é no encaminhamento para tomografia, é na avaliação da especialidade, é para abrir ficha, onde que a gente está travando? Tá? A nossa meta de porta-agulha, entrada trombólise, é 60 minutos. Tá? Às vezes no começo a gente fala, nossa, nunca vamos conseguir, né? O hospital, tudo demora. Gente, o importante é a gente saber onde a gente está e onde a gente quer chegar, tá? A gente não começa lá já, certo? Eu espero que vocês devolvam muita gente aí, né, para a família, né, funcionais, que consigam voltar ao trabalho. Como eu disse para vocês, Rondonópolis tratou 50 pessoas no ano passado, pode parecer pouco, pouco, mas é muita gente, porque é difícil do paciente chegar em janela de 4 horas e meia. Então 50 pessoas é muita gente que foi devolvida para a família funcional. Tá? Não é 50, 50 é muita coisa. Se fosse 5, já seria muita coisa. São 5 pessoas funcionais. Certo? E vocês vão ver que o negócio é retroalimentativo. Você faz às vezes o bolos e no próprio bolos o paciente reperfunde e ele volta a mexer. Eles falam, cara, eu preciso fazer isso o mais rápido possível nos próximos pacientes que chegar em janela. Tá? Vai dando mais e mais vontade quando a gente vai vendo a reperfusão acontecer e o NIH abaixar ali na hora da bomba ou do bolos. Às vezes acontece de não reperfundir na hora que faz o bolos e a bomba, às vezes acontece. Às vezes a melhora acontece depois. Durante essas internações de 24 a 48 horas do paciente, ele vai melhorando. Nem sempre ele reperfunde ali na hora, mas não desistam. Tá? O processo não é fácil, mas é gratificante. Tem algum projeto de saúde pública que dá esse tipo de informação, nem que seja básica para as pessoas? Ótimo, pergunta. A gente tem um projeto que a gente faz nas cidades que... Ela só chega se eles verem lá na frente.
Só se eles souberem. Chama Fast Heroes. Fast Heroes a gente ensina a escala de Cincinnati, que é o SAMU, para as crianças, usando super-heróis, né? O vovô Simão, que é o sorriso, o vovô Bruno é o braço, força, a vovó Fiona, ela canta, que é a fala, né? Ela canta, quebra os vidros, as janelas, e o Thiago é o tempo, que está com o celular aqui de 192. Mas a gente já pediu para adaptar para vocês para 193. Só que a gente só pode fazer esse programa com a sociedade, com as crianças, e aí tem tarefas para os pais, porque cada criança multiplica para 4 adultos. Se a gente tem um protocolo rodando dentro do hospital e o pré-hospitalar rodando redondinho também. Então a UPA e o Corpo de Bombeiros. E aí a nossa próxima etapa é voltar aqui em Cáceres e fazer. Sim, com certeza. Então a gente pretende voltar para fazer o Fast Heroes nas escolas públicas daqui. E a gente fornece material totalmente de graça. Mas primeiro, estamos organizando a casa, né, e deixando as coisas redondas. Uma coisa que a Luane pediu para deixar claro para vocês, esses pacientes, por exemplo, de 4h30, que suspeita de AVC, que vem da UPA ou vem do bombeiro, eles vão vir internados para exame, não internação. Então vão vir como exame, vão fazer, se tiver condição de AVC, tiver indicação de tratamento quando fizer a tomografia e tiver em janela, eles vão manter internado. Caso contrário, não tem indicação de tratamento, eles vão ser contrarreferenciados, já que vão ser admitidos como exame, vão ser contrarreferenciados para onde estão. Esses pacientes não vão permanecer internados aqui. Uma dúvida? Não? Então, pessoal, a gente deseja muito sucesso para vocês e para a população daqui de Cáceres, porque eles contam com vocês. E é muito satisfatório a gente saber que, cara, a gente trabalha num serviço que é um dos poucos do Mato Grosso que faz trombólise de AVC. Tá? Então, assim, sintam-se honrados de poder oferecer isso para a família de vocês, né, que mora aqui também. Certo? Porque às vezes nem o hospital privado tem o que o SUS às vezes tem para oferecer. Certo? A gente está visitando alguns hospitais privados, às vezes falta até tomografia em um hospital privado. E aqui tem todo o suporte. Certo? Obrigado, então. Bom retorno para vocês para o trabalho. Obrigado. Obrigado. Pode ir.